5 olhares para a Santa Ceia do Senhor. Para iniciar, vamos fazer a leitura em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26, que diz o seguinte: Porque eu recebi do Senhor o que vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo graças, partiu e disse: Tomai, comei, este é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Na mensagem de hoje, eu vou falar aqui 5 olhares para a Santa Ceia do Senhor, conforme revelado nos textos inspirados, que foi a leitura que fizemos. Primeiro olhar para cima, e tendo dado graças. Versículo 24. Ação de graças de Deus na Santa Ceia do Senhor. Antes de distribuir o pão e o cálice, Jesus deu graças a Deus. Lucas 22, 19. Este ato de gratidão reflete a profunda conexão espiritual que Jesus com o Pai, seu reconhecimento da vontade divina, da instituição da ceia do Senhor. Jesus estava nos ensinando que a provisão vem de cima. A importância da gratidão na vida cristã. Ações de graças não é apenas um ritual, mas uma atitude de coração que reconhece a bondade e a providência de Deus. Efésios 5:20. Ao olharmos para cima com gratidão, reconhecemos que toda a bênção e salvação vem do Senhor, vem de Deus, e que a nossa resposta deve ser de viver para a sua glória em todas as áreas de nossas vidas. Colossenses 3, versículo 23 a 24. Segundo olhar para trás, fazei isto em memória de mim. Versículo 24. Mas esse olhar para trás aqui é para lembrar que no dia que o Senhor apresentou o pão, ele falou do seu corpo, não para lembrar do passado, das coisas ruins. A lembrança do sacrifício de Cristo na cruz, a Santa Ceia nos lembra do corpo de Cristo dado por nós. O cálice representa o sangue derramado de Cristo. A importância do desejo de Jesus de ser lembrado, em contrastes com a tendência humana de esquecer dos detalhes dolorosos. Jesus quer que lembremos como ele morreu. A sua morte é central para a nossa fé cristã, sendo a base do Evangelho. 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. O significado da morte de Cristo não é apenas um fato histórico, mas a essência da nossa redenção. Cristo morreu por nossos pecados, como nosso substituto. Isaías 53, versículo 6, 1 de Pedro 2, versículo 24. Pagando uma dívida que não poderia pagar. Como Cristo morreu? Voluntariamente, mansamente, demonstrando seu amor por nós. Romanos 5:8. Ele entregou o seu corpo nas mãos dos homens perversos e levou sobre si os pecados do mundo. A participação das realidades espirituais. Celebrar a ceia não é apenas recordar eventos passados, mas participar de uma comunhão espiritual com o Salvador vivo. Através da fé, nos aproximamos de Cristo e renovamos nosso compromisso com Ele na Santa Ceia do Senhor. Terceiro olhar para frente, anunciar a morte do Senhor até que venha. Versículo 26. A esperança da volta de Jesus Cristo. A ceia do Senhor nos lembra da promessa da segunda vinda de Cristo. Jesus não apenas morreu por nós, mas também ressuscitou e ascendeu ao céu, prometendo retornar para nos levar. Expectativa de transformação completa. Nossa esperança não se limita a esta vida terrena. Aguardamos a gloriosa transformação quando o veremos face a face. Como prometido, seremos transformados à sua semelhança. 1 João 3, versículo 2. A antecipação da consumação. Enquanto celebramos a Santa Ceia, estamos conscientes de que estamos em um tempo de espera, olhando para o cumprimento final das promessas de Deus.
Essa expectativa nos motiva a viver com fé e fidelidade, aguardando o dia da redenção completa em Cristo. Quarto olhar para dentro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Versículo 28, de 1 Coríntios 11, tem uma leitura muito grande aí, você pode ler. A necessidade de uma autoavaliação sincera, participar da Santa Ceia do Senhor de maneira digna, não implica a ser digno por mérito próprio, mas em reconhecer a nossa necessidade, graças de Deus. A Santa Ceia é para pecadores salvos pela graça, mas não para aqueles que desdenham da seriedade de seus pecados. Examinando o coração e confessando os pecados. Ao participante da ceia, é crucial examinar o nosso coração, discernir os nossos pecados, confessando-los ao Senhor. A falta de discernimento dos nossos pecados pode resultar em uma participação indigna, tornando-nos culpados do corpo de sangue de Cristo, evitando julgar os outros. Paulo repreende os coríntios por serem rápidos de julgar os outros, mas negligentes em examinar-se a si mesmo. Na celebração da ceia, devemos evitar a postura de detetives religiosos, concentrando-nos em nosso próprio estado espiritual, em vez de apontar os pecados dos outros. Às vezes a gente percebe que as pessoas gostam muito de olhar os defeitos dos outros. Fulano é isso, fulano é aquilo. Olha como é que fulano olha como é que fulano faz. Mas ela não olha para o seu próprio defeito. Ele próprio não olha para a sua própria pecaminosidade. A gente gosta muito de apontar o dedo para os outros. Olha, fulano de tal, você tem que fazer isso. Mas dentro de nós também, muitas das vezes, temos que mudar nossos comportamentos. A gente gosta muito de rir da desgraça dos outros, da miséria dos outros. Mas por que nós não olhamos para dentro de nós mesmos e analisamos dentro de nós o que estamos fazendo de errado? Então é para a gente refletir mesmo aí sobre isso, olhar para dentro de si, olhar para dentro de você e ver que você é um pecador. Todos somos pecadores, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos somos pecadores, mas Cristo nos resgatou para que vivemos para a sua glória. A disciplina como expressão do amor de Deus. A disciplina de Deus não é uma punição severa, mas uma correção amorosa para seus filhos. Ao enfrentar a disciplina divina, somos lembrados do cuidado paterno de Deus, que nos leva ao amadurecimento espiritual e à conformidade com Cristo. Hebreus 12, versículo de 1 a 11. Quinto, olhar em redor, esperar uns pelos outros. Versículos 33 e 34. Discernimento ao corpo do Senhor na comunidade, na igreja. A ceia do Senhor não é apenas um ato individual, mas um ato comunitário que reflete a união do corpo de Cristo. 1 Coríntios 10, 17. Em Corinto, a desunião da igreja era evidente, tornando suas celebrações da ceia do Senhor uma demonstração de divisão em vez de união. A ceia do Senhor como uma refeição em família. O Senhor deseja que os seus filhos se amem, se cuidem uns aos outros. Durante a celebração da ceia, refletindo o amor demonstrado por Cristo. Leia João 13, versículo 34 e 35. A falta de amor mútuo entre os cristãos torna difícil lembrar a celebração da morte e sacrifício de Jesus de maneira significativa. 1 João 4,11. A preparação espiritual para participar da ceia do Senhor, ela tem que ser primordial. Por isso que eu digo, e a palavra do Senhor fala, porque o que adianta nós dissemos assim, que somos cristãos e nós não amar o nosso irmão, o nosso próximo. Eu acredito que existe muita desunião no meio do povo que se diz que serve a Deus, mas eu sei que existe o joio e o trigo. A desunião é muito grande, nós temos que ser unidos para que nós possamos participar também do arrebatamento. Nós temos que estar em união e com o nosso irmão. A participação da ceia do Senhor requer um coração em comunhão com Deus e com os irmãos em Cristo. 1 Coríntios 11, 28. Algumas igrejas implementam um período de preparação espiritual para garantir que os participantes estejam em condição adequada espiritualmente, evitando que assim trazem disciplina sobre si mesmos. 1 Coríntios 11, versículo 29 ao 30. E a conclusão dessa mensagem de hoje? Hoje é dia de olhar para cima, reconhecendo, agradecendo a Deus,
olhar para trás, lembrando do que Jesus fez por nós, olhando para frente, com a esperança de que Ele voltará, olhar para dentro, fazendo um autoexame, olhar ao redor, demonstrando o amor pelas pessoas. A Santa Ceia não é apenas um ritual, mas um ato profundo de significado espiritual. Por isso é preciso a preparação espiritual para participar da ceia de maneira digna. Devemos examinar os nossos corações e discernir nossos pecados e confessá-los ao Senhor. 1 Coríntios 11, 28 ao 31. Isso não é uma autópsia espiritual, mas uma oportunidade para renovar a aliança espiritual na presença de Deus. A celebração da ceia do Senhor deve ser um momento de ação de graças, expectativa jubilosa. Jesus mesmo, sabendo dos sofrimentos que enfrentaria, deu graças durante a última ceia. Lucas 22, versículo 19. Da mesma forma, devemos celebrar com gratidão pelo sacrifício de Cristo e com alegria, expectativa pela sua volta gloriosa. 1 Coríntios 11, versículo 26. Então, esta foi a mensagem de hoje sobre os 5 olhares que devemos olhar para a Santa Ceia do Senhor. Que você possa ter entendido aí sobre este assunto da Santa Ceia do Senhor, como nos preparar para que nós possamos ceiar com o coração limpo, com o coração aberto e com o coração arrependido dos nossos pecados. Que Jesus abençoe a vida de vocês.